Bem, colegas, hoje nós vamos trabalhar com um pacote chamado de Biomart. O Biomart é um pacote muito utilizado em biologia de sistemas e em informática como um todo, que ele é um pacote usado para fazer dicionários. Então, assim, principalmente em biologia de sistemas, que a gente trabalha com integração de dados, né? Então, a gente tem informações que vêm de diferentes fontes, de diferentes repositórios. E é comum cada repositório ter o seu próprio identificador. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com genes humanos e eu quero saber o nome desse gene, eu tenho que ir para o HGNC. E aí lá eu tenho o gene name, eu tenho o gene symbol. Se eu quiser trabalhar com proteína, eventualmente eu vou para o Ensemble Peptide ID. Se eu quero trabalhar com um gene identificador do NCBI, aí eu tenho que ir para o N3, e assim sucessivamente. Então a gente tem vários identificadores para essas entidades, gene, transcrito e proteína. Então muitas vezes o que eu quero, eu estou trabalhando com um gene e aí eu quero saber informações sobre a proteína codificada por aquele gene, ou eventualmente eu estou trabalhando com um transcrito, porque eu estou trabalhando com dados, por exemplo, de transcriptoma, e eu quero saber informações sobre o gene que produz aquele transcrito ou sobre a proteína codificada a partir daquele transcrito. Então é muito comum a gente ter que integrar esses dados e lidar com vários identificadores. Isso muitas vezes é uma dor de cabeça, mas o Biomart ele ajuda bastante nesse problema. Não resolve 100% dos problemas, mas ele ajuda muito, muito, muito mesmo. Então vamos dar uma olhadinha nesse pacote. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, então, aqui, vamos carregar esse data frame aqui, que é o data frame que tem a lista de proteínas, a lista de identificadores que a gente vai utilizar para obter mais informações sobre ela, né? Então, isso aqui está lá no SIGA-A, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, a gente tem 157 identificadores, e esses identificadores são identificadores do Ensemble. Isso aqui, ó, é o Ensemble Peptide ID de humanos. Quando começa com esse ENSP00 alguma coisa, isso aqui é o Ensemble Peptide ID de humanos. Se a gente jogar no Google isso aqui, a gente vai conseguir... Ó, vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui. Ó. Então tá aqui, ó. A primeira página que vem aqui como sugestão é a página do Ensemble, onde fala dessa proteína aqui que a gente procurou, que no caso é o OPRK1. Tá? Então aqui carregou. Então essa aqui é a proteína, tá bom? Então vamos lá, a gente tem uma lista aqui de 157 proteínas e a gente quer buscar outros identificadores. Imaginem o seguinte, colegas, isso aqui é mais ou menos... Se a gente for fazer uma analogia com pessoas, né? Então cada um de nós tem o RG, né? Tem CPF, tem nome, tem título de eleitor, tem eventualmente carteira de habilitação, e a gente tem um número para cada um dessas bases de dados. Então, imagina que vocês têm uma lista de RGs, né? E vocês querem saber qual é o CPF da pessoa, qual é o nome da pessoa. Então, o que o Biomart mais ou menos faz é isso, entretanto, com genes e com proteínas. Então, vocês colocam, por exemplo, né, se fosse o caso, né, a lista de RG e diz, olha, eu quero saber o CPF e o nome das pessoas as quais tem esse RG. E aí ele te devolveria, né? Tá bom? Então, vamos dar uma olhada. A primeira coisa, a gente carrega o pacote. Então, para carregar o pacote, de novo, se vocês não têm o pacote, a gente tem que ir lá e baixar o pacote. Daquela forma... Tem várias formas, colegas, mas essa aqui é a forma que eu já falei para vocês. Ele é um pacote do Bioconductor. Então a gente entra lá, Biomart Bioconductor, né? E dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no console de vocês e vocês vão conseguir carregar o pacote, tá bom? Então a primeira coisa, vamos olhar a vinheta desse pacote. Está aqui. A vinheta dele, colegas, é bem simples, bem fácil. Tá? Ela explica qual que é a lógica de funcionamento desse pacote. Então, primeiro ela tem uma introduçãozinha aqui, dizendo qual que é a ideia, né, para que serve esse pacote. E aí é o seguinte, a primeira coisa que ele faz é escolher qual base de dados que a gente vai utilizar, que é o que a gente chama de MART.
Tá? Então a gente vai usar essa função aqui, listMarks, para mostrar quais são as bases de dados que a gente vai utilizar. Escolhendo a base de dados, a gente vai usar um desses marks, no caso aqui é o ensemble. E aí, uma vez a gente escolhendo isso, colegas, a gente diz qual que é o dataset que a gente quer utilizar. Porque ele tem, dentro do ensemble, por exemplo, tem de vários organismos diferentes. A gente diz qual que é o dataset, que no caso aqui a gente vai utilizar o de Homo sapiens, que é o mesmo do nosso script. Tá? E aí depois a gente monta a nossa query. Para montar a query, colegas, a gente precisa de dois elementos. Dos filtros, e os filtros eles são basicamente o identificador que nós temos em mãos. Então, ou seja, se eu tenho o RG da proteína, é ele que eu vou utilizar. No caso aqui, se eu tenho, o que a gente tem aqui é o Ensemble Peptide ID. Então eu entro com o Ensemble Peptide ID para coletar as outras informações. Isso é o filtro. E as informações que eu quero coletar são os atributos. Então, eu passo o filtro, que é o que eu tenho, e recolho os atributos, que é o que eu quero saber. Aqui tem uma dica importante, que eu sempre tenho que passar como atributo o meu filtro. Então, se eu quero saber se eu tenho o Ensemble Peptide ID e eu quero saber o HGNC Symbol, eu não posso só passar como atributo o HGNC Symbol. Eu tenho que passar o HGNC Symbol e o Ensemble Peptide ID. Por quê? Imaginem que eu tenho uma lista de Ensemble Peptide ID. E aí eu peço o HGNC Symbol. Ele vai vir uma lista de símbolo. Eu não vou saber qual daqueles symbols equivale a cada um dos meus Ensemble Peptide ID. Então eu sempre tenho que passar como atributo o identificador que eu coloquei, também o identificador que eu coloquei como filtro. Vamos rodar o script que isso vai ficar mais claro. Tá bom? Então é bem simples. A primeira coisa que a gente faz é listar aqui os marks. Eu nem precisaria fazer isso, né? Mas eu vou listar para a gente saber quais são os bancos de dados que nós temos aqui. Isso aqui ele sempre faz uma consulta, gente, ao banco de dados lá do Biomart, então às vezes isso pode demorar um pouquinho. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Ensemble Genes, Mouse Strains, Ensemble Variation e Ensemble Regulation. A gente vai utilizar esse aqui, que é o Ensemble Genes. Tá? Então eu vou lá usar essa função useSmart. Essa função useSmart, eu digo que eu quero usar qual banco de dados? Eu quero usar o ensemble. Então eu vou construir aqui o meu objeto do Biomart, que eu estou chamando de ensemble, eu poderia chamar de qualquer coisa, vocês sabem disso, né? Mas eu vou chamar de ensemble aqui para ficar mais fácil. Então tá lá. Está carregando aqui o banco de dados e ele vai criar aqui o objeto ensemble. Criou o nosso objeto. Então tá aqui o ensemble, ele é um objeto do Biomart. Se a gente for ver a classe do nosso ensemble, tá lá, ó. Ele é do pacote, ele é um mart do pacote Biomart, tá bom? Então agora nós vamos listar os datasets, porque dentro do ensemble eu tenho vários datasets de vários organismos diferentes. Então vamos listar aqui para a gente dar uma olhada. Ó, tem o de Xenopus, tem o de Tetraodon, tem de centenas de organismos aqui, tá bom? Então qual que a gente vai escolher aqui? A gente vai escolher o H. sapiens Gene Ensemble. Então a gente vai dizer use dataset. Assim como a gente tem o useMart para escolher o banco de dados, agora a gente vai escolher qual dataset. Então é o use dataset. Então, dentro do meu ensemble, que é do meu objeto que eu gerei, eu quero utilizar o H. sapiens. Então, a gente vai lá e roda essa linhazinha. Aí ele atualizou o nosso objeto, porque ó, a gente está trabalhando dentro do mesmo objeto, né? E agora, colegas, eu tenho que descobrir quais são os filtros e os atributos. O filtro que eu vou usar é o identificador que eu tenho.
né? Se eu quero saber quais são as outras informações dessas proteínas aqui, eu tenho que passar esse identificador para o banco, para o pacote, para ele me devolver os identificadores que eu quero, né, no caso. Então, isso aqui é o filtro. E o que eu quero são os atributos. Então, vamos dar uma olhada nos filtros. Então, a gente pega essa função aqui, listFilters, e aí ele te traz os filtros. No caso, eu posso só imprimir na tela, mas aqui a gente criou um objeto. Então, está aqui, ó. Então, está aqui os tipos de filtros. Eu tenho vários filtros. Tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa com os atributos, com a função listAttributes. Então, está aqui, ó. Os atributos são os diferentes identificadores. Então, está aqui Ensemble Gene ID, Ensemble Gene ID Version, Transcript ID, Transcript Version, Peptide e assim por diante. Com base de posse dos filtros e dos atributos, o que eu faço é montar o query. Para montar o query, eu uso essa função getBiomart, getBM, getBiomart. Aí eu digo quais são os atributos, quem que eu quero saber. Não é conveniente usar muitos atributos aqui, colegas, porque isso pode pesar na memória às vezes. Então tá aqui, Ensemble Peptide ID, como eu disse, esse aqui é o meu filtro, então eu sempre tenho que solicitá-lo como atributo também, para eu conseguir fazer a indexação dos meus dois data frames depois. Ensemble Gene ID, que é o outro identificador que eu quero, e HGNC Symbol. Então, quem eu quero saber? Eu quero saber qual é o identificador do gene e qual é o símbolo desse gene. Então, eu peço o Peptide ID, o Gene ID e o símbolo. Quais são os filtros que eu vou usar? O filtro que eu tenho, certo? Que é esse identificador aqui, que é o Ensemble Peptide ID. Então tá aqui, Ensemble Peptide ID. E aí eu só rodo o meu query. Tá lá o meu query. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Ensemble Peptide ID, esse aqui é o Ensemble Gene ID e esse aqui é o meu HGNC Symbol. Atentem para o fato, colegas, de que o meu cluster ele tinha 157 observações e o meu query ele tem 153. Então é importante depois a gente checar se todos os caras que vieram correspondem a esses aqui e se todos esses aqui vieram. Provavelmente não foram todas as entradas que vieram. Como eu disse para vocês, o pacote ajuda muito, mas ele não resolve 100% dos casos. No script que eu passei em aula até tem uma checagenzinha no final, que aqui no vídeo eu não coloquei porque eu procurei focar aqui mais no pacote mesmo, tá? Mas aí vocês devem usar o que vocês já sabem do R para fazer as conferências, né? Para conferir se todos esses caras estão aqui, se esses estão aqui e qual que são as inconsistências, né? Então, aí vocês conseguem identificar quais são os dados faltantes e em cima desses dados faltantes utilizar outras ferramentas para buscar esses identificadores, tá bom? Então é isso, colegas. Muito obrigado, até a próxima.